Seja bem-vindo ao podcast Esperança, leituras devocionais no livro do Apocalipse. Chegamos a Apocalipse 3, 7 a 13, trecho que fala da igreja de Filadélfia. Era a mais jovem das igrejas. Não temos nenhuma repreensão de Jesus a estes cristãos. Era uma igreja envolvida com a pregação da palavra, que aproveitava as oportunidades que tinha para falar de Jesus. As boas oportunidades se apresentam para nosso crescimento e bênçãos. Até mesmo a filosofia humanista sinaliza uma atenção especial quanto às oportunidades. Há um provérbio chinês, por exemplo, que diz: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Não percamos as oportunidades que Cristo coloca diante de nós. O que este texto de Apocalipse 3, 7 a 13 nos ensina neste sentido? Jesus é o soberano Senhor da oportunidade, de acordo com o verso 7. Jesus é santo e verdadeiro, totalmente verídico e separado do pecado. Jamais disse um engano. Foi tentado em tudo como nós, porém sem pecar. Davi foi o rei que deu a Israel a cidade de Jerusalém, conquistando-a dos jebuseus. Neste texto de Apocalipse, é dito a nós que Jesus tem a chave da cidade de Davi. Não da porta principal de uma cidade terrena, mas de uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. E quanto atentamos para o detalhe da chave, percebemos que Ele é o Senhor de todas as coisas e de todas as oportunidades. Ele tem a palavra final. Ele pode abrir e fechar, sem que ninguém possa alterar a sua decisão. Isto chama-se soberania. Não é surpreendente que o nosso Deus idealizou e construiu uma cidade para ser o nosso lar eterno e que somente Jesus é o possuidor desta chave. Jesus é onisciente e gracioso. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não há nada que Jesus não saiba, desde o funcionamento das grandes galáxias até de um pequeno ser microscópico. Imagine nossos pensamentos, palavras e ações, as nossas obras. No entanto, o mais impressionante é que ele abriu graciosamente para a igreja de Filadélfia a porta da salvação. Não foi a igreja que foi até ele, foi ele que foi até a igreja. Isto chama-se graça. Jesus também reconheceu as fraquezas dos nossos irmãos e que, apesar das imperfeições, não abriram mão da riquíssima oportunidade que é o nome de Jesus. Este princípio aplica-se a nós também. Não é maravilhoso pensar que Jesus sabe das nossas dificuldades e fraquezas e, mesmo assim, sempre virá graciosamente ao nosso encontro? Jesus honra os seus fiéis. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Uma das maiores dificuldades é a convivência com irmãos não convertidos genuinamente. Os pés muitas vezes estão dentro da igreja, mas o coração se curva aos ardis satânicos. Este era o caso de alguns na igreja de Filadélfia. Entretanto, Jesus, somado à revelação da falsidade religiosa, fariam aqueles que são servos de Satanás reconhecer o seu amor aos cristãos que andavam em santidade. Jesus guarda os que guardam a sua palavra. Que momentos difíceis são esses que estamos vivendo? A população do planeta foi abalada devido à pandemia do novo coronavírus. Notícias incessantes de mortes. Apesar de toda a ciência, nenhum protocolo definitivo. Recessão econômica, calamidades, incertezas, medo. O que fazer diante deste panorama? O testemunho da igreja de Filadélfia responde: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. A solução é refugiar na verdade, na palavra, na exortação, na correção do Senhor. Essa é a melhor vacina, o melhor protocolo a ser seguido. Porque é uma certeza avassaladora. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. E no meio de tudo isto há um propósito dos momentos de dor, para pôr à prova os que habitam na terra. Nos momentos difíceis fica claro o comportamento de quem perdeu ou não a oportunidade dada por Cristo. Quem perdeu vai lamentavelmente blasfemar, e quem não perdeu se deleitará e buscará forças em Cristo. Jesus alerta sobre a sua volta iminente
e exorta para que ninguém se descuide. Ao vencedor que não perdeu a oportunidade de fazer de Cristo seu padrão de vida, vai ser uma coluna eterna no santuário de Deus e terá sobre si a honra de ser nomeado com o nome de Deus, da cidade de Deus e o novo nome de Cristo. Nos tempos antigos, somente os abastados e nobres tinham referência nos templos. Aqui os salvos têm este privilégio glorioso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é importante para mim. O texto termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vivamos estes maravilhosos recados de Jesus em nossa vida. Em todo tempo, ouça o Espírito. Faça um compromisso hoje. Senhor, comprometo-me a guardar durante todos os meus dias a palavra de Cristo e o seu nome. Oro para que Ele abra oportunidades para falar do seu amor, do seu evangelho, da sua fama, e quero desfrutar de todas as suas promessas. Amém.